Olá, vamos continuar nossas aulas de funções e agora nós vamos para a função 5.6. Na verdade, a aula é 8 ponto alguma coisa, né? Deixei para você fazer uma tarefa lá, que é fazer o FOG das funções aqui acima, espero que você tenha feito. E vamos começar aqui a função exponencial, diferente da função potência. Se você lembrou, a função potência, o x é a base. Na função exponencial, o x é o grau, ou seja, ele é a própria potência da função exponencial. Ok? Então, o que é uma função exponencial? É uma base qualquer, vamos chamá-la de a, elevado a x, com algumas condições, né? E as condições é o seguinte: a é constante, então a não varia, porque se variar, aí nós temos que variar a função, não é mais a mesma função. A tem que ser maior que zero e A tem que ser diferente de 1. Aí você já entende por que A tem que ser diferente de 1. Porque se A for 1, é uma função constante. Ou seja, todo 1 elevado a qualquer número é 1, porque ele, tantas vezes ele, é sempre ele mesmo. Vamos representar essa função exponencial de duas maneiras que nos interessam. Por quê? Algebricamente, a função exponencial, o a pode ser entre 0 e 1, aí ele vai ser uma fração, mas não uma fração na qual o denominador é menor que o numerador. Na verdade, tem que ser uma fração real mesmo, e não real que pertence aos reais, né? Uma fração com termo fracionário. Nós sabemos que um numerador e um denominador elevado a um valor, a uma potência, os dois são elevados à potência. Então, se o numerador é maior que o denominador, ok, o a é maior que 1. Se ele é menor, o denominador é maior, o denominador elevado à mesma potência do número menor vai dar sempre um número menor. Então, a característica é o seguinte, que nós vamos fazer aqui. Primeiro, se nós temos x igual a zero, para x igual a zero para essa função, nós sabemos que qualquer número elevado a zero é 1. Vai ser a elevado a zero, vai ser 1. Então, dos valores de x acima ou abaixo de zero, essa função sempre vai cortar o eixo y no 1, aonde o x vai ser zero. Então, quando o x é zero, ela então vai marcar o eixo y, o valor vai ser 1. E aí essa função ela tem esse formato aqui, ó, essa curva. E eu acho que essa curva aqui é um pouco mais inclinada do que eu fiz. Vou ver se eu consigo melhorar. Ela nunca toca o eixo. Eu acho que é assim. Assim não melhorou não. Vou tentar de novo. Ela nunca toca o eixo x. Agora, o jeito de consertar isso aqui, ó, é tentar passar no ponto, né? Acho que adiantou. Então, ela nunca toca o eixo x, né? Então, ela não tem raiz real. Importante que você saiba disso. Só que esse caso aqui, ó, o a é maior que zero. Para o a maior que zero, vamos pegar aqui um f de x igual a 2x, para essa função. Não é 2x, né? 2 elevado a x. Então o a é maior que zero. Para o a menor que zero, vou fazer aqui do lado, aproveitar o espaço. Vem agora à tona aquele exemplo que eu falei.
Então, de propósito aqui, mais por termos didáticos, vamos usar um valor aqui, vamos usar meio. Vamos fazer aqui, ó, f de x vai ser igual a meio elevado a x. E vamos mudar esse y no lugar para não confundir. O que vai acontecer aqui? Meio elevado a zero é 1. Então nós já temos aqui esse 1. Aí eu tenho que fazer a função. Eu vou arrumar um aqui, mas olha que bonitinho que ficou. Esse aqui é 1. E você já deve ter percebido que essa função aqui é uma função decrescente. E a outra é uma função crescente. Olha só por quê. Vamos trabalhar isso aqui um pouco. Ó, aqui embaixo. 1 meio elevado a 2. Vai dar 1 elevado a 2 e 2 elevado a 2. E eu vou ter 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2, 4. Vamos pegar aqui, então, e vamos fazer assim em relação a esse valor da potência. Ó. Quando eu trabalho, esse A tem que ser fixo aqui. Ó. Quando eu elevo os dois, um valor menor à mesma potência, um valor maior, o que está acontecendo com o valor dessa fração? Está diminuindo. Então, se eu aumentar a potência, lembra que quem varia é x, né? Então eu tenho que manter aqui 1 meio. Vamos manter 1 meio e vamos elevar a terceira potência. Variei, então o x agora é 3. Eu vou ter 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. Agora você já percebeu o que vai acontecer. Quanto maior o valor de x, menor o valor de f de x. 1 elevado ao cubo é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo, 8. 1 oitavo. Então, quanto maior x, menor y. Se x1 maior que x2, f de x1 menor que f de x2. Então, essa função aqui é uma função decrescente. Já é bastante intuitivo que você vai entender que a outra função em que o a é maior que zero, então nesse caso aqui ó, o a é menor que zero, é menor que zero não, né gente? O a é maior que zero, porque é a condição de existência, menor que 1. Então nesse caso específico, vamos marcar essa característica. E aqui, a maior que zero, vamos marcar essa característica. Pela análise algébrica da lei de formação, você já sabe então que essa função é crescente. Porque x1 maior que x2 implica que f de x1 maior que f de x2, como a gente pode ver aqui. Se você está com dificuldade, eu vou te ajudar agora. Claro que não está, né? Mas olha só, vamos colocar esse x1 aqui, ó. Então esse é o y1. Vamos pegar esse x2 aqui, ó. x2 maior que x1. Tinha que ser, né? Tinha que marcar num ponto onde não tinha curva. Olha só, vou marcar aqui, ó. x2 vai dar um y2. O y2 é maior do que o y1. O x2 é maior que o x1, portanto crescente. A mesma coisa você faz no outro gráfico lá, ok? Então essa é uma visão interessante. Vamos pegar esse cantinho aqui para trabalhar algo bem interessante. A elevado a zero. Por que todo número elevado a zero é 1? Presta atenção. Todo número elevado a zero é 1. Por quê? Você concorda que 1 pode ser A sobre A? Fala aí que concorda. Obrigado. A sobre A não é a mesma coisa que A elevado a 1 vezes A elevado a menos 1? Porque o que está embaixo, a potência vai negativo. Concorda?
Pela regra dos expoentes, eu tenho A1 menos 1. Como a mesma base, eu somo os expoentes. Mais 1 menos 1 dá quanto? A elevado a zero. Então, isso não é algo que foi definido, como, por exemplo, fatorial de zero ser 1. Não é isso. Não foi uma definição na matemática. Foi uma consequência das propriedades das potências. Tá certo? Então, fica aí demonstrado. Vamos aqui fazer uma análise dessa função, 5.6.1. Não é que o item é 5, né? Aqui é sobre funções. Na verdade, essa aula aqui é a 7. Mas tá bom. Vamos fazer a análise da função. O que é a análise da função? Domínio, contradomínio, imagem. Mais importante a imagem do que o contradomínio e a raiz real. Então, a análise. Primeiro item da análise. F de x é igual a a elevado a x. Ok? Para x igual a zero. Isso significa que f de zero nós já fizemos. Vai ser igual a elevado a zero. E nós acabamos de ver que todo número elevado a zero é 1 e explicamos por quê. Logo, o ponto 0 e 1, como nós mostramos no gráfico, sempre vai pertencer a f de x. Análise óbvia e repetitiva. Pestalozzi, um grande pedagogo sueco, falava que o lema de quem ensina é repetir. E né? A maioria não presta atenção na primeira vez, ou não entende. Né? Quando ou como A maior que zero e A tem que ser diferente de 1, explicamos por quê, senão nós vamos trabalhar a função constante aqui, que não faz muito sentido, né? Então, obviamente que para esse caso, isso é muito importante, inclusive para a próxima matéria, que é logaritmo, f de x a elevado a x, ela é maior que zero. Aí vamos usar o quantificador lógico para todo ou para cada y. Vou colocar desse lado não, vou colocar aqui embaixo. Para todo y pertencente aos reais, obviamente. Isso implica que a imagem de f de x, dessa função, é quem? Quem que é a imagem de f de x? A imagem de f de x são os reais, ou seja, todos os valores que y assume, né? Reais positivos, no caso eu vou chamar de positivo, por quê? Porque o zero não entra, nunca toca, né, o eixo de x, então eu chamo de negativo, isso aqui são os reais negativos. Ou fácil de visualizar para qualquer uma das duas funções no gráfico aqui. Ó. Voltei para o gráfico, vamos passar para a cor vermelha, olha aqui. Nunca toca o eixo de x. Então, y só assume valores positivos e não zero até mais infinito. A mesma coisa aqui, ó. Certo? Mesma situação. Até mais infinito. Então, não tocando o eixo de x, não existe raiz real, né? Porque a raiz é quando y é igual a zero. Né? Se eu fizer o y igual a zero, o que vai acontecer? Eu já não tenho mais a definição da função. Mas x igual a zero, sim. Ok? Por isso que ela não pode ser definida para a igual a 1 também. Né? O item 3 não foi o que eu acabei de falar pela análise acima. Então, essa função não possui raiz real. Aí nós podemos falar que ela é uma função bijetora? Não, porque ela não é sobrejetora, ou seja, a imagem dela não é igual ao contradomínio, ou vice-versa. No entanto, como... Eu vou colocar como, gostei do como não, vou colocar para. Vou arrumar aqui em cima. Para
A menor do que 1, maior que 0, o que nós temos aqui? x1 menor que x2, ou seja, x2 maior que x1, implica que o f de x1 é maior que o f de x2, e você já sabe a consequência disso. Portanto, a função é decrescente. Nós vimos isso lá, agora está escrito. Ok? A mesma coisa aqui, seguindo o mesmo raciocínio. Para A maior que 1, sendo x2 maior que x1, implica que f de x1, foi o raciocínio que nós fizemos lá em cima, é menor que o f de x2, ou f de x2 maior que f de x1. Portanto, a função é crescente. E isso já foi mostrado anteriormente. Agora, isso também é muito importante. Todo f de x, ele vai ser maior que 0, que foi o que nós definimos a imagem aqui, tá? Só que tem aquele raciocínio, quando ela está entre 0 e 1, não é que ela não vai ser menor que 0, é que quanto maior a potência, menor o valor de y correspondente, ok? Vamos então aqui dentro desse adendo colocar um outro item, que é o item, vou chamar aqui de item A, que é equações e inequações exponenciais. Então nós deixamos para continuar as informações sobre equações e inequações dentro dos conceitos de função, que facilita a visualização da equação algébrica. Então, didaticamente é melhor, né? Eu acredito. Vou pegar um exemplo aqui. Nesse exemplo, vamos resolver uma equação algébrica. Equação algébrica exponencial, né? Resolver 5x ao quadrado vezes 5 elevado à quarta potência é igual a 5 elevado a 5x. O que eu faço aqui? Para resolver esse tipo de exercício, eu tenho que sempre trabalhar com a minha criatividade para deixar as bases iguais dos dois lados da equação, porque aí eu posso igualar os expoentes, porque o poder da igualdade diz que, tendo a base do lado esquerdo igual à base do lado direito, para que a verdade da igualdade aconteça, as potências têm que ser iguais. Então aqui, de acordo com o que nós sabemos sobre potência, 5x ao quadrado vezes 5 à quarta, eu mantenho a base e somo os expoentes. Eu tenho x ao quadrado mais 4, que vai ser igual a 5 elevado a 5x. Eu já tenho a mesma base. O que eu faço? Igualo os expoentes. Então eu vou ter uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 4. Tem que ser igual, não é desigualdade, é igual a 5x. Dessa igualdade, nós então criamos uma equação do segundo grau. Vamos diminuir 5x em ambos os termos. Vamos ter x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Feito isso, eu resolvo a equação do segundo grau. Essa equação quadrática. Os valores da equação quadrática definem a igualdade. Para isso, então, vamos começar definindo o delta.
que é b quadrado menos 4ac. Isso é igual a b quadrado menos 5 ao quadrado menos 4. O a é 1 vezes c, que é 4. Daqui nós vamos ter menos 5 ao quadrado, é 5, menos 5 vezes menos 5 dá 25, menos vezes menos dá mais. Menos 4 vezes 4, 16. Isso é 9. Então, o x, para resolvido, ele é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. O a é 1, o b é menos 5. O x, vou chamar de linha, vai ser igual a menos b menos menos 5, daí a importância de copiar idêntico para não errar por falta de atenção, mais raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, o x' vai ser igual a menos vezes menos dá mais. Então, eu vou ter 5. Mais raiz de 3, mais raiz de 9, né, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Isso é 5 mais 3, 8. Dividido por 2, vai dar 4. Então, o x1 é 4. O x2, ou x duas linhas, vai ser igual a menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos colocar aqui, não precisa representar assim não, vamos fazer o x duas linhas já direto, não precisa representar novamente a equação, menos 5, menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Isso é igual a 5 menos 3, que vai ser 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a solução aqui permite um conjunto de dois elementos, e essa solução vai ser igual a 1 e 4. Essa é a solução dessa equação exponencial. Eu chamei de exemplo 1, exemplo 2, só estou colocando exemplo. Vamos fazer outro. Vamos resolver uma inequação agora. Resolver 2 elevado a x vezes 27, que é igual a 3 elevado a x vezes 8. Então, essa é a inequação a ser resolvida. Equação, né? Não coloquei inequação não. Vamos para a solução. Vou dar 3 exemplos. O próximo fica uma inequação. Porque essa aqui é uma maneira de resolver, é assim. Veja que nós temos duas bases diferentes. E também, se nós fatorarmos 27, nós teremos uma potência com base 3. E se nós fatorarmos o 8, nós teremos uma potência com base 2. Aí continua o mesmo raciocínio. Gerar a mesma base de ambos os lados. Então, eu vou continuar aqui, ó, 2 elevado a x vezes. Vai aqui no canto e faz o fatório 27 por 3, dá 9 por 3, dá 3 por 3, dá 1. É aqui que você acabou de descobrir, que você já sabia, né? 27 é 3 elevado ao cubo. Isso é igual a 3 elevado a x vezes, vamos fatorar o 8. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, fatorado, eu tenho 2 ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Olha o que eu faço agora. Eu posso escolher como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou organizar isso, tá? Eu vou dividir ambos os termos por x, para deixar o x do mesmo lado, por 3 elevado a x. Então, eu vou ter 2 elevado a x, dividido por 3 elevado a x. E, ao mesmo tempo, eu vou dividir
3 elevado ao cubo dos dois lados. Então eu vou ter 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. Botei a mesma base. Isso, para você não ficar tranquilo, o que nós fizemos de acordo com a linguagem cotidiana? Passei o 3 elevado a x dividindo para o lado esquerdo e 3 elevado ao cubo dividindo para o lado direito. Observe que pelas propriedades da potência, 2 elevado a x e 3 elevado a x é 2 terços elevado a x. E 2 elevado ao cubo por 3 elevado ao cubo é 2 terços elevado ao cubo. Mesma base. Se eu tenho a mesma base, é igual aos expoentes. Portanto, já de cara, x é igual a 3, a solução do exercício. O raciocínio é simples. Se você não tiver condições de igualar a base, a maneira de resolver esses exercícios é aplicar logaritmo em ambos os termos. A gente não viu a função logaritmo, mas nós já vimos logaritmos. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse exemplo nós vamos resolver uma inequação. Oito elevado a x está afirmando que é maior do que raiz cúbica de 4. Vamos resolver isso. Veja o quanto que a fatoração em números primos é importante, né, para resolver isso. Né? A partir desse dado, vamos fatorar o 8. Eu já fatorei aqui em cima, é 2 elevado ao cubo. Eu tenho 2 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado a x. Que vai ser igual a quanto? Do outro lado. Eu vou fazer assim, ó. 4 é 2 elevado ao quadrado. Certo? Você já sabe. Tá meia fatoração aqui, ó. Tá vendo? Onde eu risquei lá. Elevado ou raiz cúbica de 1/3 é elevado a 1/3. Lembra disso? Ó, é a mesma coisa que 4 elevado a 1. De acordo com isso, eu multiplico a potência de dentro com a de fora do parênteses. Então eu vou ter 2 elevado a 3x. Vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 1/3, que é 2 terços. Mesma base. Vocês viram o erro que eu cometi aqui, né? Eu usei igual. É a doença mental chamada falta de atenção. Aí o que acontece? Se eu tenho a mesma base, eu sigo o mesmo raciocínio da igualdade. Isso implica que 3 elevado a x é maior que 2 terços. Olha, presta bem atenção que eu só posso fazer isso porque a base A é maior do que 1 e não está entre 0 e 1. Senão essa igualdade não seria verdade. Ou o que vai acontecer? Eu teria que alterar e fazer a análise depois se eu não alterar, ou alterar o sentido da desigualdade. Eu colocaria 3x menor que 2 terços, para que essa equação mantivesse a verdade. Entende? Vê se você pensa nisso aí que eu estou falando. Ó. Por aquele raciocínio que nós começamos a fazer lá em cima. Se A está entre 0 e 1, quando eu elevo a um valor maior, olha só, para que 2 elevado a 3x seja maior do que 2 elevado a 2 terços, o que acontece em relação a isso? Se a base for fracionária, se ela estiver em decimal, quanto maior o valor dela, menor ela é. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Então é importante prestar atenção na resolução dos exercícios. Aí nós vamos ter um exemplo desse lá em logaritmo, e aí você vai entender melhor. Ou se não tiver o exemplo, não tem problema. Na lista de exercícios vai ter. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dividir ambos os lados por 3. Então eu vou ter 3x dividido por 3 dá x, e 2 terços dividido por 3 dá 2 terços, multiplica pelo inverso de 1/3, pelo inverso de 3, né, que é 1/3, e aí eu vou ter 2 dividido por 3 vezes 3, né?
Isso implica que x é maior que 2 nonos. Então, para isso ser verdade, x tem que ser maior que 2 nonos. É a solução. O que você faz para verificar isso? Você tem que verificar colocando os valores lá. Todos os valores maiores que 2 nonos, para ver se isso continua verdade. Você pode fazer os testes da maneira que for melhor para você, tá? Se você colocar 2 nonos lá, vai dar 2 terços, aí vai ser igual, então não pode, porque tem que ser maior, não é maior ou igual. Então a solução aqui vai ser, pode fazer assim mais bonitinho, x pertence aos reais, tal que x maior que 2 nonos. Se você tiver com preguiça, o que você faz? Tenho vontade de fazer isso agora. Pega uma calculadora científica. O que você vai fazer? Pegando a calculadora científica. Essa calculadora provavelmente você não tem, então já estou aqui matando de inveja, mandando muitos pensamentos negativos para mim. Essa é uma calculadora que engenheiro adora. Você compra a calculadora e ganha um curso de engenharia. É da Texas Instrumentos. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar aqui, vou fazer assim, verificação. Vai que nós estamos errados. A verificação vai ser assim, eu vou colocar x igual a um valor maior que 3 nonos, que 2 nonos. Você concorda comigo que 2 é um valor maior que 2 nonos? Vamos colocar um valor menor do que 2 nonos. Vamos colocar 1 nono. E vamos achar e vamos verificar se isso continua verdade. 3 vezes 2 maior do que 2 elevado a 2 terços, ou seja, raiz cúbica de 4. Vai faltar espaço aqui, depois eu coloco 1 nono de novo. Ora, isso aqui é 2 elevado a 6 maior que 2 elevado a 2 terços. Eu acho que não precisa verificar agora, mas eu vou verificar. Porque 2 elevado à sexta potência dá 64. E 64 é maior do que 2 elevado a 2. A calculadora faz tudo isso, dividido por 3, que é 1,587. Aproximadamente 1,59, tá? Deixa assim. Isso é verdade. Então, tá correto. Isso significa que valores maiores que 2 nonos, e aí sim a lógica diz que eu seguindo esse raciocínio, vai dar tudo certo. Vamos testar então para x igual a 1 nono. Para x igual a 1 nono, o que eu terei aqui? 2 elevado a 3, que multiplica 1 nono. Está dizendo que é maior que 2 elevado a 2 dividido por 3. Continuando o raciocínio, ó, posso simplificar aqui, é 2 elevado a 1 terço, está afirmando que é maior que 2 elevado a 2 terços. Olha, vamos ver quanto que é 2 elevado a 1 terço. A 1,25. 26, aproximadamente. Maior do que nós já vimos, que é 1,59. É maior? Não. Quando não for maior, você corta aqui, ó. Isso significa que não é maior. Quando você corta, você está negando, tá? Portanto, foi verificado que valores menores do que 2 nonos, verificação algébrica, tá? Não é demonstração. Nós fazemos essa verificação para a consciência ficar tranquila, né? Quem dera a gente possa viver com a consciência tranquila. Se fosse só na matemática, a situação já estava até boa, né? Vamos fazer outro exemplo aqui. O exemplo também de inequação. Esse exemplo eu havia prometido, falei que esse exemplo era lá em logaritmo, não é não. Acabou estando aqui, ó.
colocando aqui. 0,9 elevado a x ao quadrado, não gostei não. Vou mudar isso aqui de linha para não gerar confusão. 0,09. Essa resolução é uma resolução mais elaborada, porque eu tenho que considerar a condição de que a base está entre 0 e 1. Dividido por 2. Afirma-se que é maior do que 0,027. Ok? Então vamos resolver essa daqui. Vou colocar só da maneira que está aqui e já vou para a solução, porque evidentemente que é para resolver, já que tem um x lá, ninguém falou nada, né? A pessoa da área de exatos vê um x, sai louco para resolver o x. Tomar cuidado aí com o pessoal que aprendeu o número romano, vai achar que x é 10 sempre. Mas não é verdade, não. Então, olha só que coisa interessante. Você fatorar 009, faça a fatoração. Aí você pode fatorar 9 e depois colocar o 0 para verificar. Mas vamos fazer assim, ó. 009 é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Faça a conta aí, se for o caso, na sua calculadora, ou faça a conta demonstrando, para ter certeza. Dá 0,027. Fatora aí. Mas por que eu fiz isso? Claro que eu vou apagar. Isso aqui é 0,3 elevado ao cubo. Você já sabe. Ao quadrado, né, gente? Eu estou fazendo 27, eu já fiz do outro lado. 0,3 vezes 0,3 é 0,3 elevado ao quadrado. Fechou aqui. Fechou aqui. Elevado a x ao quadrado menos 2x sobre 2. Maior do que, eu já fiz a conta aqui, né? 0,3 elevado ao cubo. É isso? Aquilo é uma demonstração numa prova, né? Você mostra que aquilo é igual, não tem problema, você fatorar do lado. Nós multiplicamos o expoente do número pelo que está de fora. Então, na multiplicação de 2 dividido por 2 aqui, ó, nós vai dar 1. Então, eu tenho a mesma base, ó, 0,3, 0,3. Mas vamos escrever. Isso aqui é 0,3, coloquei vírgula aqui, né? Gente, no Brasil a gente usa vírgula. Fora a gente usa ponto, mas eu vou usar vírgula aqui. 0,3 elevado a x ao quadrado menos 2x. Maior do que 0,3 elevado ao cubo. Mesma base, novamente, o que eu faço? Trabalho com os expoentes. Eu já poderia mudar isso aqui. Por quê? Porque como a base é menor que 0, a base é menor que 1 e maior que 0, então eu já posso mudar a desigualdade. Porque evidentemente que para que 0,3 elevado a um número maior, toda vez ele vai ser menor. Então, ao contrário. Ou eu analiso no final, porque vai me interessar os valores negativos. Como é que eu vou fazer você pensar nisso? 0,3 não é a mesma coisa que 3 dividido por 10? É, né? Elevado a x ao quadrado menos 2x. Maior, ele vai ter que ser sempre maior do que 3 décimos elevado ao cubo. Então, você está vendo que para ele ser maior, quando x ao quadrado menos 2x for maior que 3, ele vai ser menor. Então, eu posso mudar a desigualdade. Ou eu posso simplesmente, como a base é igual, trabalhar a desigualdade e analisar o sinal da função. Porque se isso aqui em cima for negativo, o que vai acontecer? Pela regra da potência, você já aprendeu. Pela regra da potência, se ele for negativo, a potência sobe, não é isso? O denominador sobe positivo. Então aí vai ser maior. Compreende?
Então eu vou ter 3x ao quadrado menos 2x maior que 3. Vou trabalhar assim e depois eu vou atrás da resposta, analisando a função. É uma inequação do segundo grau. Ela é x ao quadrado menos 2x. Vou diminuir menos 3 do lado esquerdo e do lado direito maior do que zero. Chamando a atenção que vai nos interessar o menor que zero. Vou botar isso aqui avisando isso. Na verdade, aqui, ó. Aqui, pela análise, vou escrever que é melhor. Por A ser maior que zero, menor que 1. Eu vou escrever não, vou escrever, fazer isso não. Você não vai saber quem que é. Pelo fato, ou vai saber, mas vai que você não lembra, da base estar entre 0 e 1, vírgula, invertemos a desigualdade. Então, se eu vou inverter a desigualdade, eu vou trabalhar com a inequação x ao quadrado menos 2x menos 3 menor que zero. Calculemos, então, as raízes dessa equação para analisarmos o gráfico. Agora você já viu na equação quadrática como é que você faz para fazer a análise do sinal dessa desigualdade. Você pode fatorar e transformar numa inequação produto, ou você pode fazer a análise da curva, da função, que é mais fácil. Então, delta é b quadrado menos 4ac. Então, delta será igual a b quadrado, b é menos 2, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, né? Então, delta vai ser igual a... Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4. Menos 4 vezes menos 3 vezes 1 dá mais 12. 16. Então, delta é 16. X vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Vamos achar o x1, vou chamar de x', e depois eu boto onde eu quiser lá. Eu chamo x1, x2, do menor para o maior. Fica bem definido na minha cabeça. Menos B, menos 2, mais raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Acho que o dia que colocar no exercício 1A que é diferente de 1 vai dar problema. Aí, o x' vai ser igual a menos vezes menos 2 dá 2. Raiz de 16 é 4. Raiz quadrada de 16. Fatora. 2 dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2, dá 1. 2 elevado a 4. Já tira da raiz. Vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Na prova você tem que demonstrar isso. 2 vezes 1. Isso vai dar 2 mais 4, 6, dividido por 2, que é igual a 3. X, duas linhas, vai ser igual a menos B, menos... Vou colocar menos B não, já está lá em cima. Vou colocar menos 2, menos raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Nós teremos 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 dá menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, x duas linhas é menos 1. Então,
Então essa é a resposta. Se você colocar essa resposta, veja que eu estou usando igualdade aqui, você vai cometer um erro. Os dois não podem fazer parte da resposta, porque a desigualdade não tem maior ou igual, tem menor ou igual, ok? A zero. Então agora eu vou analisar a função. Para analisar a função, eu vou precisar desses dois pontos e o y vértice, né, que seria bom, mas não precisa, porque eu sei que o y vértice não vai fazer diferença para mim aqui. Ó. Mas eu tenho menos 1 do lado esquerdo, 1, 2, 3 do lado direito. Aí eu vou fazer... Ficou ruim aqui para fazer essa parábola, mas vamos lá, vamos tentar. Ó. Ficou feio, mas tá bom. E de qualquer forma, não importa. Agora eu tenho que saber analisar a imagem dela. Olha só, ela é positiva, que é a concavidade voltada para cima. Positiva acima, né, do zero, no y, e negativa aqui embaixo. Então ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero, onde? Ela é menor que zero entre menos 1 e 3, excluindo o 1 e o 3, que é essa faixa vermelha, que é o que vai gerar a igualdade lá. Portanto, a solução do exercício é x pertence aos reais. Para que seja verdade aquela equação, nós invertemos a desigualdade, né? Então, x pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x e x menor que 3. Agora sim, isso é verdade. Aí você vai falar assim, epa, esse negócio de inverter desigualdade aí vai dar problema para mim. Então vamos verificar. Vamos fazer a verificação. Por quê? Por que nós vamos fazer a verificação? Porque a base está entre 0 e 1, certo? Então a solução é essa. Então vamos testar. X igual a menos 2. Quando x é igual a menos 2, eu vou lá na equação. A equação inicial é o quê? 0,3 elevado a x ao quadrado menos 2x maior que 3 décimos elevado a 3. X ao quadrado menos 2x. Vamos pegar aqui então. Ó. 3 décimos. X ao quadrado menos 2x maior que 3 décimos elevado ao cubo. Certo? Se x é igual a menos 2, eu vou ter 3 décimos. Isso é bom para brincar com a álgebra, né? Demora, mas tá bom. A aula vai ficando maior. 3 décimos. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 que multiplica menos 2. Maior do que 3 décimos elevado ao cubo. Certo? Que é 0,027, você já viu lá em cima. Então vai ser 3 décimos. O que é o x a menos 2 aqui? Você entender por que eu peguei menos 2, né? Eu peguei menos 2 porque na solução ele tem que ser maior que menos 1. Então, para verificar que tem que dar errado, senão a minha resposta lá está com problema. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Isso aqui dá 3 décimos elevado a 8, maior do que 3 décimos elevado ao cubo. Aí você vai ver que não é. Por que não é? Porque imagina 10 elevado à oitava potência, 3 elevado à oitava potência, 10 cresce muito mais. Aí você pode usar a calculadora nesse caso, mas não é o caso da prova, não há necessidade de mostrar isso aqui, tá? Basta você elevar os dois à potência, você já vai mostrar. Mas fazendo esse valor, ou seja, 0,3 elevado a 8, dá 4 zero aqui na brincadeira, 0,000065 aproximadamente. Não é maior do que 0,027. Nós já fizemos lá.
Então, realmente, valores menores que 1, que menos 1, não servem. Você vê que está invertido a desigualdade na hora da análise. Isso é que tem que ficar claro, senão você vai errar o exercício. Nesse caso, um valor maior que 3 da solução você faça em casa. Então aí está verificado isso. Vamos agora para a função 5.7, que é a função logarítmica, que é a inversa. É a inversa da função exponencial. Aí você já estudou logaritmo. E fica fácil agora, a partir da função exponencial, entender a sua inversa. Aí você já vai lembrar que as fizer a curva das duas no mesmo gráfico, elas são simétricas em relação à obstetriz passada no meio das duas. Aqui eu preciso ficar muito atento à definição. A definição de logaritmo. Por quê? O que é um logaritmo? O que é a função logaritmo? Eu vou colocar f de x é igual a logaritmo na base b de x. Por que eu não vou usar a como eu usei antes? Porque agora é em função de x. Então nós temos no gráfico cartesiano x e y. Então eu tenho que usar o x. O x está aqui. Qual é a condição? A condição sempre é b tem que ser maior que zero. B é a base. E b tem que ser diferente de 1, evidentemente também com x maior que zero. Isso é fundamental. Nessa função, b é constante. Porque se b não fosse constante, como é que nós resolveríamos isso? Teríamos que alterar o gráfico da função. Vamos reescrever f de x é igual ao logaritmo de x na base b como f de x igual a y. Pela definição de logaritmo, nós elevamos a base a y, igualamos a x, que é o logaritmando. Então, x é o logaritmando, y é o logaritmo. Por isso que a função é logaritmo. b elevado a y. Ora, preste atenção que isso é exatamente o inverso da função exponencial. Lá na função exponencial nós tínhamos a elevado a y, a x. Aqui nós temos o a ou b, que é a constante, elevado a y. Por isso, a inversa, ok? Vamos fazer então a análise do gráfico 5.7.1. Análise da função, né? E aí nós queremos saber o domínio, a imagem, o domínio é R, né? A imagem da função, se ela é crescente, se ela é decrescente, isso já resolve essa análise, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, na primeira análise nossa, que f de 1, ou seja, y pode assumir o valor 1, f de perdão, y não, x, f de 1 é f de x. Então, f de 1 é logaritmo de 1, logaritmando é 1, na base b. Pela definição lá de cima, o que acontece? Qualquer número, vamos fazer isso aqui, vou fazer isso portanto não, eu vou já fazer a demonstração. De acordo com isso, se eu colocar esse f de 1, isso aqui é um y, eu vou ter b elevado a y, qualquer que seja o valor de y vai dar 1. Portanto, y vai ser zero, porque todo número elevado a qual número que um número que é elevado a um valor sempre dá 1, é zero. Então b elevado a zero. Como b elevado a y, y é igual a zero. Porque todo número elevado a zero dá 1. É isso que eu queria falar no começo. Se todo número elevado a zero dá 1, logo eu vou ter o que nessa função?
evidentemente que sempre vai existir o ponto 1 e 0. Então, lá na função exponencial, cortava o eixo de y no 1. Aqui vai cortar o eixo de x no 1. Ok? Então, ela tem raiz real, essa função logarítmica, tá? E esse ponto 1 e 0 pertence ao f de x, sempre. Ok? Vamos falar agora do crescimento da função. Vamos analisar dois pontos, já que a gente está trabalhando com B, tá? O primeiro, e aí sim, isso tem que ser considerado 0 menor que B e B menor do que 1. Isso implica que x1 menor do que x2. Coloque no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para os valores do logaritmo da função de B entre 0 e 1, para você entender a forma da função. Eu vou desenhar aqui, mas nós já entendemos a forma da função. Tá? Isso implica que logaritmo não vai caber no 1, então nós vamos aqui para baixo. Então aqui, ó, x1 menor do que x2, ou seja, x2 maior que x1, implica que logaritmo de x1 na base B é maior que o logaritmo de x2 na base B. Como nós já demos a demonstração lá, né? Isso, o que significa isso? Que você pode fazer aí. Isso significa que essa função ela é decrescente. E o gráfico ele tem uma forma, uma curva, que nunca vai tocar o eixo de y, veja como realmente é a inversa da potência, que nunca toca o eixo de x. E vai sempre passar pelo 1, vou colocar esse 1 aqui mais distante para facilitar. Então isso aqui vem lá do mais infinito e vai seguindo a vida aqui, ó. Ficou feio demais esse negócio, vamos fazer de novo. Vem lá do mais infinito e vai seguindo aqui. Vou tentar de novo. Vai lá do mais infinito até... Deu certo não. A última vez, primeiro. Ok. Tá mais ou menos com a carinha de função logarítmica. Isso aqui, para essa relação de B, né, está entre 0 e 1. Essa função aqui é uma função f de x, que é igual a logaritmo de x, B é meio. E, portanto, essa função é decrescente. Só pelo formato dela você sabe. E qual é o outro caso? Para B maior que 1. Não pode ser maior ou igual a 1. Nós temos que x1 sendo menor que x2 implica que logaritmo de x1 na base B é menor que o logaritmo de x2 na base B. Então, nesse caso, eu não precisava inverter lá, né? Quando eu tiver desigualdade, eu não vou precisar inverter. Não é assim? Então, trabalhar com a desigualdade aqui é a mesma coisa de trabalhar com a potência. Porque as regras são as mesmas. Ok? Então, essa função aqui é uma função crescente. Vamos pegar aqui o valor de 1, x e y. E aí a função tem essa característica, sem jamais tocar o valor de y. Então essa é a função logarítmica. Uma função logarítmica qualquer. Portanto, ela é crescente.
Ela pode ser assim, um f de x igual a logaritmo, estamos falando da base, estamos falando da base aqui, tá? Vamos colocar logaritmo de 2, sim, dessa forma. Essa é a função crescente. Então essas são as características da função logaritmo. E aí nós vamos colocar aqui como adendo também, um adendo dentro do adendo. Não sei o que eu coloquei aqui em cima, através dos exemplos. Só olhando aqui, né, que foi inequação logaritmo. Eu vou colocar também, porque está dentro de outro tópico. Equação e inequação logaritmo. Vou colocar só inequação. Equação nós já vimos, nós resolvemos vários problemas de equações logarítmicas lá dentro de logaritmo. Inequação logarítmica. Vou dar só um exemplo. Vou dar um exemplo e nesse exemplo é para você prestar bem atenção que nós precisamos trabalhar com a condição. Que é a condição não da base, porque a base ela é fixa, ela é constante. Mas a condição de existência do logaritmando, que é ser maior que zero. Então resolver a seguinte equação. Logaritmo na base 2 de 3x menos 6 menor do que logaritmo na base 2 de x mais 4. O que você tem que levar em consideração? A base. Por isso crescente e decrescente. Como ela é crescente, a base é maior do que 1, então eu posso manter essa desigualdade na solução. Porque como eu tenho logaritmos de mesma base, os logaritmandos, por definição, são iguais. Então eu posso manter a desigualdade. Então 3x menos 6 menor do que x mais 4 é verdade. Se a base não fosse um número inteiro maior que 1, mas fosse um fracionário, eu inverteria a desigualdade. Então, a partir dessa desigualdade aqui, ó, eu consigo trabalhar bem. Eu vou descobrir essa desigualdade. Eu vou diminuir x em ambos os termos da desigualdade e vou somar 6 em ambos os termos da desigualdade. E nós teremos 3x menos x, 2x, menor do que 4 mais 6, que é 10. Então, x vai ser igual a 10, divido ambos os termos por 2. Portanto, x tem que ser menor do que 5. E se você der essa resposta, a resposta está equivocada. Porque eu tenho que fazer agora a solução de acordo com as condições, que é a condição de existência do logaritmando. Vou chamar então de C1, a condição C1, 3x menos 6, qual que é a condição de existência? Ela precisa ser maior que zero. Isso significa que 3x tem que ser maior do que 6, somando 6 de ambos os lados. Isso implica que x vai ser maior que 6 dividido por 3. Portanto, a condição 1, x tem que ser maior do que 2 para existir. A condição 2 é... Quem que é o x mais 4? X mais 4 maior do que zero. Logaritmando do outro logaritmo também tem que ser maior que zero. Isso implica que x tem que ser maior do que menos 4. Certo? Essa é a condição 2. O que é a solução final? A solução final é a análise dos sinais.
Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o menor que tem aqui é menos 4. Aqui vai ser menos 4, menos 3, menos 2. Menos 2 me interessa. Aí quem mais que interessa? Menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5 me interessa. Estou colocando essas bolinhas por causa que é uma desigualdade. Aqui é menos 2, aqui é menos 4, certo? Então vamos fazer a análise. Nessa condição, na condição 1, x é maior do que 2. Ah, eu não coloquei o 2. Espera aí que eu vou colocar o 2. Aqui dá para colocar 1, 2. Não é menos 2, é 2, né? Então menos 2 não interessa aqui. De acordo com isso, vamos colocar na cor vermelha o x maior que 2. Vai para lá, continua. Certo? Vamos colocar na outra reta a outra condição. Chama essa aqui, ó, condição 1. Vamos colocar na outra reta a condição 2. O que a condição 2 diz? X maior que menos 4. Então a condição 2, x maior que menos 4. Daqui em diante, ó. X maior que menos 4. E agora vamos à solução mais simples, que foi do logaritmando lá, né? Nessa solução mais simples, o que ela nos diz? Foi a solução direta lá. Que x tem que ser menor do que 5. Aqui é 5. Então, x é menor do que 5. Se x é menor do que 5, está à esquerda de 5, certo? Vamos fazer assim, ó. 4, 5, 2. Então, é a interseção entre esses valores que é o conjunto verdade. Por que é interseção em termos de valor lógico? Porque qualquer um que for excludente não permite a solução do exercício. Ou seja, a desigualdade não é verdadeira. Então essa aqui eu vou chamar de solução 1 e aqui esse S, solução final. O que a solução final nos mostra? A interseção entre esses três intervalos é só entre 2 e 5. Então veja que, não obstante o exercício ser simples, a solução ela é elaborada. Então essa solução final ela é igual a x pertencente aos reais, tal que 2 menor que x e x menor que 5. Então veja que eu precisei fazer uma análise dos intervalos, né, para poder resolver esse exercício, ok? O resto, fazer lista de exercícios e até a próxima aula.